Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe poderosamente neste dia, em nome de Jesus. Amados, eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta manhã. Assim como todos os dias, Deus tem nos dado uma instrução, não somente uma oração para guardarmos, protegermos, para nos abençoar, mas também uma direção para que o nosso dia seja direcionado, conduzido segundo o propósito de Deus, que é de nos abençoar. Muitas vezes que nós não observamos, mas Deus sempre está trabalhando nas nossas vidas. Quando nós abrimos o nosso coração, nós vemos o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o amor, a graça, o favor dele que tem nos acompanhado. Eu quero falar um pouquinho a respeito do pecado de Judas e o pecado de Pedro. Ambos pecaram contra o Mestre. Mas nós temos todas as manhãs, todos os dias, querido, a mesma oportunidade de fazer a escolha certa. E muitas vezes nós falhamos também contra Deus, pecamos também. E nós temos a oportunidade de fazer a escolha certa. Pedro, ele pecou contra Jesus. Ele negou Jesus, mas ele teve uma atitude de um arrependimento. Judas, por sua vez, ele também pecou contra Jesus, pecou contra o Mestre, mas a atitude dele, a decisão dele foi diferente. Então, o que vai mudar o nosso dia, a nossa vida, o nosso futuro, são as nossas ações, são as nossas decisões. É a forma que nós vamos encarar ou enfrentar as circunstâncias. Então Jesus, ele está pronto para nos perdoar, para nos limpar todos os dias. Senhor, eu pequei contra ti. Mas a palavra do Senhor diz que se eu pecar e eu me arrepender, ele me restitui, ele me perdoa. Então eu preciso entender que todos os dias eu falho contra Deus, eu falho de alguma maneira contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. E eu preciso do perdão, eu preciso da misericórdia, eu preciso do arrependimento, da mudança, da transformação, para que a mão do Senhor continue me abençoando, para que o inimigo não tenha espaço contra a minha vida. Lembra daquele versículo? Que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando quem ele possa tragar. Mas o Senhor está realmente nos fortalecendo, capacitando, por isso que ele diz, resisti, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí sim eu resisto o diabo e ele vai fugir. Mas eu preciso me sujeitar a Deus. Aqui no capítulo 73, no capítulo 26, no versículo 73 de Mateus, a palavra diz assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço tal homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim ele saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, houve um arrependimento, ele se lembrou da palavra que Jesus tinha falado para ele. Querido, todos os dias Deus nos dá uma instrução, todos os dias Deus fala conosco, no nosso pensamento, no nosso entendimento, no nosso espírito, o Espírito Santo está falando, está nos instruindo, mas muitas vezes nós continuamos no erro, muitas vezes nós continuamos no pecado, mas quando vem um arrependimento, a Bíblia fala que ele chorou amargamente, houve um arrependimento, ele compreendeu, ele caiu em si que ele realmente pecou, que aquilo que Jesus tinha falado para ele, então ele se arrependeu e depois
ele se tornou um grande discípulo, demonstrando o poder de Deus, a graça, o favor de Deus. Tanto é que depois que Jesus se manifesta ali glorificado para os discípulos, Pedro foi um grande homem perseguido, morto. Tanto é que na hora de ser crucificado, iam crucificar ele igual a Jesus. Ele falou que ele não era digno de ser crucificado igual ao seu mestre, e falaram por isso não, viraram ele de ponta cabeça. Mas ele se entregou de tal maneira que ele foi um grande discípulo, pregou, salvou, libertou, curou pessoas, ou seja, fez grandes coisas, mas por causa da atitude dele. Aqui no livro de Mateus também, no capítulo 27, no verso 3 diz assim: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas para os principais sacerdotes e o ancião, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que temos nós com isso? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou e foi se enforcar. Ou seja, a atitude de Judas foi oposta à de Pedro. Pedro teve um remorso, um arrependimento e uma atitude de se consertar. Judas, ele quis buscar a lei, devolver o dinheiro, jogou as moedas fora. Mas se ele voltasse aos pés de Cristo, Jesus também o perdoaria, ele também seria salvo. Mas ele escolheu fazer as coisas conforme o seu coração desejava. Então ele foi se enforcar, ele foi entregar a vida pela vida. Ou seja, ele não tinha compreendido o sacrifício de Cristo. Ele não tinha compreendido ainda que Jesus estava ensinando a eles, preparando eles. Inclusive Jesus disse a eles que ele seria o preço, a ovelha para pagar o preço, o resgate de toda a humanidade, o preço da morte, da condenação, do pecado. Jesus ia ser o substituto, ia ser aquele preço para pagar, para salvar, para libertar. Mas Judas não compreendeu, e por não compreender, ele foi e se precipitou e tomou a decisão errada. Queridos, então todas as manhãs, todos os dias nós temos a oportunidade de fazer a escolha certa, de tomar as nossas decisões segundo a direção que o Senhor tem nos dado. Pastor, mas eu pequei, eu falhei, porque, queridos, Deus colocou no meu coração essa palavra, porque eu vi pessoas de outras denominações, pessoas que cultuam alguns lugares e dizem que uma vez que pecou um certo tipo de pecado, não tem mais perdão, ele é condenado. Então essa pessoa que cai nesse pecado, ela fica andando, perambulando para lá e para cá, sem saber o que fazer. Ela não tem mais a certeza da salvação. Todo pecado ele tem uma consequência, mas quando ele é confessado, quando ele é abandonado, nós somos perdoados, nós somos limpos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então eu jamais posso dizer para uma pessoa que ela é condenada, que ela não tem mais perdão. O único que pode perdoar é Jesus Cristo. Por isso, queridos, eu quero deixar esta palavra no teu coração, independente daquilo que você tenha feito, daquilo que você cometeu. Se você tomar a decisão certa, como Pedro, se arrepender, não ter um remorso. Eu estou com remorso porque eu fiz tal, mas volta a fazer o pecado. Você está fazendo como Judas, se matando, deixando de tomar posse da salvação, da libertação, da restauração, da restituição. Mas Pedro, ele chorou amargamente, ele se arrependeu e se tornou um grande servo de Cristo Jesus.
Ele compreendeu que realmente ele tinha errado, mas houve um arrependimento. Então, ele foi restituído e se tornou um grande homem. Ele já era um líder do grupo, ele se tornou realmente um líder no lugar de Jesus. Queridos, é esta a palavra que Deus tem para o meu e para o teu coração. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão nessa situação. E quando o Senhor coloca uma palavra, uma direção no nosso coração, é porque nós estamos sendo o canal para a instrução, para a direção, para que vidas sejam salvas, sejam libertas. Então, que esta palavra entre no teu coração, para que você seja realmente conduzido por Ele, para que a sua decisão seja de acordo com a palavra de Deus. Ele quer te abençoar, Ele quer te perdoar, Ele quer te limpar, Ele quer te purificar, independente da situação que você tem vivido. Não importa o isso ou aquilo que você era, o importa é que Jesus, Ele te aceita e Ele quer te transformar em príncipe, em princesa, declarando toda a graça e o favor dele sobre a sua vida. Amém? Quero orar pela tua vida neste momento, pela tua casa, pela tua família e te abençoar neste momento, em nome de Jesus. Porque Ele vai entrar no teu coração e vai limpar toda ferida, toda mágoa, todo ressentimento, todo pecado, se você realmente abrir o seu coração. Pedro escolheu, se arrependeu e teve um momento com o Senhor e houve um grande conserto. Judas, por sua vez, tomou a decisão errada. Então, que possamos tomar a decisão certa diante do Senhor no dia de hoje. Amém? Antes de orar, não esqueça da sua curtida, do seu like e também do seu compartilhamento. Envie esta mensagem para o máximo de pessoas que você puder, porque nós olhamos para uma pessoa, não sabemos o que ela está passando, não conhecemos o coração dela, o que está acontecendo na vida dela, o que está acontecendo dentro do seu lar, na sua história, porque muitas vezes passamos por uma pessoa, não sabemos se ela está indo para se suicidar ou se ela está indo para um culto ou para um momento para receber uma palavra, ou alguns outros lugares sendo enganada, sendo precipitada em ações contrárias. Então, quando nós enviamos uma palavra, nós estamos enviando a mudança, a transformação que Jesus está nos entregando. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E você que é novo no canal, ainda não é inscrito, te inscreve. E eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua família, porque eu estou aqui todas as manhãs, enquanto Deus permitir, orando e intercedendo por cada família aqui representada. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nesta manhã oramos e rogamos a Ti uma vez mais, porque muitas vezes nós pecamos, aliás, todos os dias nós pecamos diante do Senhor, mas todos os dias, Pai, o Senhor nos convida ao arrependimento, ao perdão, à restituição, para que o inimigo não ache espaço contra as nossas vidas para trabalhar, para nos destruir, para nos levar a erros, a ações contrárias, que muitas vezes não tem mais conserto, que muitas vezes, Pai, não tem mais transformação, não tem mais salvação, assim como Judas fez. Mas o Senhor a cada manhã tem nos sustentado, tem nos orientado para que possamos, Pai, sermos restituídos segundo a Tua promessa. Todo aquele que crer, Pai, tomar posse, todo aquele que se arrepender, abandonar o pecado, Pai, o Senhor o restitui, o Senhor o restaura, o Senhor nos fortalece, nos anima, nos limpa, nos purifica, nos livra de todo mal, de toda acusação, de todo pecado. Independente do pecado que cometemos, Pai, o Senhor está sempre pronto, com o coração aberto, com os braços abertos para nos receber de volta. Por isso, Pai, nesta manhã eu oro e intercedo por cada vida que aqui está junto comigo nesta oração. Clamamos a Ti pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo neste momento, Pai, para que esta pessoa que aqui está em oração, Pai, não somente haja, Pai, um remorso no coração, mas sim um arrependimento. Pai, que ela possa deixar o pecado, que ela possa rejeitar o pecado e assim, Pai, andar em novidade de vida, andar em santidade. Pai, porque todas as vezes que nós deixamos o mal, deixamos o pecado, nos arrependemos
e nos consertamos diante do Senhor. A tua graça e o teu favor, Pai, nos limpa, nos purifica, nos coloca de pé novamente. O inimigo não tem mais poder, ele não tem mais autoridade contra as nossas vidas, ele não tem mais autoridade para atentar contra as nossas vidas. Por isso, Pai, nos livra de todo mal, de toda acusação, de todo pecado, de todo peso, de toda condenação. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós declaramos a sua bendita e poderosa palavra. Eu oro e intercedo por cada família aqui representada, Pai, filhos e filhas que estão aqui orando, clamando a Ti para que haja mudança, que haja transformação sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Pai, que haja realmente um entendimento, uma compreensão no coração de cada filho, de cada filha que ora nesta manhã, para que eles possam compreender que o Senhor já os perdoou, que o Senhor já o restituiu na sua posição segundo o propósito do Senhor, que o Senhor quer levantar a cada um, a cada dia, cada manhã. O Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai, cada filho, cada filha que aqui está em oração, que a mão potente e poderosa do Senhor esteja sobre cada um neste momento, em nome de Jesus. Senhor, guarda o nosso dia, a nossa saída e a nossa entrada, nos livra de todo mal, de todo perigo e nos conceda paz e prosperidade, para que o nosso dia seja ricamente abençoado, para que onde colocarmos as nossas mãos, Pai, a Tua graça e o Teu favor nos ajude, para que sejamos bem-sucedidos. Por isso, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, que a paz e a prosperidade do Senhor te acompanhem neste dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais.